Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de marxismo desmascarado e sim, resolvi estudar política. Resolvi estudar e vou estudar os dois lados, direita e esquerda, porque eu quero entender. Quero entender principalmente por que defendem. Por que defendem uma ditadura. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai acompanhar a transcrição fiel de algumas palestras que Ludwig von Mises fez em São Francisco no final de junho, começo de julho de 1952. Tem quase 70 anos que ele fez essas palestras, mas muitas das coisas que ele fala, principalmente no começo, que são a respeito de filosofia, fazem muito sentido ainda nos dias de hoje. A parte econômica, como eu sou muito leiga ainda nessa questão, eu não vou entrar no mérito, tá? Porque eu não tenho gabarito pra falar, discutir política, discutir economia. Não é a minha área, eu sou da área da saúde, beleza? Matemática não é meu forte, mas podemos chegar lá. Bom, e aqui é na parte filosófica, que é a parte que mais mexeu comigo, que é a parte que mais me impressionou. Principalmente quando ele conta... eu já sabia algumas coisas, mas principalmente quando ele conta quem foi Karl Marx e quem foi o Engels, que foram os grandes filósofos desse socialismo que a gente conhece hoje. Que foram as pessoas que pautaram a ditadura do proletariado e tudo mais. Bom, vamos começar pelo básico. Nem Marx, nem Engels eram do proletariado, tá? Eles nunca trabalharam um dia na vida. Engels, por ser milionário, então ele caçava raposa, ele era tipo o playboyzinho de hoje em dia, que papai e mamãe banca tudo e só fica falando merda. Esse era Engels. E o Marx era o cara que casou com uma mulher que tinha posses e era sustentado pelo amigo. Nunca trabalhou um dia na vida dele, né? Mas eles achavam que eles sabiam o que era melhor para os trabalhadores. Como? Se você nunca trabalhou um dia na sua vida, como você sabe o que é melhor para quem acorda cedo e sai para trabalhar todos os dias? É basicamente o que a nossa classe artística fala hoje. Ai, fica em casa, a economia a gente vê depois. Ai, fica em casa. Gente que mamou na teta do governo a vida inteira, que recebeu dinheiro dos nossos impostos pra financiar os seus espetáculos e não devolveu o dinheiro, falando pra gente ficar em casa, né? Bom, mas tudo bem. Vamos voltar aqui pra Mises. Mises era um austríaco radicado em Nova York e ele era economista, então ele, assim, ele sabia do que ele tava falando, tá? Ele é um dos integrantes da escola austríaca de economia e que pauta muito da nossa economia hoje em dia, mesmo sendo criado há muito tempo, eles foram os responsáveis por muitas das coisas que a gente vive hoje e que dão certo, tá? Ai, mas Thalie, o capitalismo é uma... Não, o capitalismo não é uma merda, é o capitalismo que proporciona você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você trabalhar com o que você quiser. Ai, mas eu pago imposto. Claro, todo mundo paga imposto, gente. Tá? Ai, mas os ricos têm que ser mais taxados. Não, os ricos não têm que ser mais taxados porque o imposto é de acordo com o seu consumo e com a sua renda. Então, assim, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É uma matemática básica. E vamos parar de falar de economia, que eu não tô aqui pra isso. Aí, ele vai refutar algumas das ideias do Karl Marx. Ele discute muito Marx aqui, até porque é marxismo desmascarado. Ele não vai falar do Engels com profundidade, apesar de ter ficado curiosa, talvez eu procure alguma coisa dele. Mas uma coisa eu cheguei à conclusão, eu não vou ler o Manifesto Comunista do Karl Marx, porque meu neurônio não vai conseguir aguentar isso. Eu não vou sobreviver à leitura disso. Porque eu vou falar disso com essa cara, porque não dá, gente. Ver as pessoas defendendo coisas absurdas que ele não defendia e falar que é marxista é bizarro, né? Bom, vamos começar pelo que mais me chocou, que foi o fato de que Karl Marx não era contra o capitalismo propriamente dito. Ele acreditava... Tô rindo que é ridículo. Ele acreditava piamente que o capitalismo era necessário para que a gente chegasse ao socialismo. Como a gente vai sair de um lugar onde a gente tem liberdade total para fazer aquilo que a gente quiser, para empreender, para ser funcionário, para fazer o que bem quiser da vida,
e ter a liberdade para fazer o que você quiser com seu dinheiro e caminhar para um regime aonde a gente não tem direito a absolutamente nada. Ai, não é assim. Tá bom, então vamos lá. A gente teve os mais médicos aqui no Brasil. Trouxeram os médicos de Cuba. Eles ganhavam, no contrato, 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais, 7 mil reais eram mandados para Cuba, que sim é uma ditadura comunista. Não adianta falar que é socialista e comunista é a mesma bosta. E eles ficavam com 3 mil reais aqui no Brasil, certo? Se eles não fizessem isso, a sua família sofria repressão, retaliação e coisa e tal. Vocês acham isso justo? Vocês acham justo a pessoa trabalhar e o dinheiro dela todo, 70% do que ela ganhava, se não fosse mais, ir pro governo? Não, isso não é justo. Os índices de imposto nosso aqui no Brasil é absurdo, tá? 30% é muito dinheiro. Tem que mexer nisso? Tem que mexer nisso, mas o povo não quer porque vai poder roubar menos. Mas nós ainda vamos conseguir. Mas, além dele achar isso, ele não tinha a menor noção de desenvolvimento humano. Ele falava que o salário, quanto mais alto o salário, maior o desemprego. Quando, na verdade, se eu sou uma empresária e você tá trabalhando pra mim e você me dá lucro, eu vou aumentar o seu salário, consequentemente a gente vai aumentar a produção e, consequentemente, eu vou contratar mais pessoas pagando o que eu pago pra você. Como que isso gera desemprego? Ele era a favor de um salário mínimo, um salário que era suficiente pra que você conseguisse sustentar os seus filhos até que eles pudessem eles mesmos virarem trabalhadores. E ganhando aquele mínimo salário e nada além disso. Por quê? Porque quanto menos dinheiro você tem, mais você depende do Estado, mais eu te controlo. Quanto menos educação eu te dou, menos você sabe, mais eu te controlo. Por quê? Porque é muito fácil eu falar pra você que você tá errado se você não tem argumentos pra discutir de outra forma. Então é muito fácil alguém vir aqui me xingar de fascista sem saber o que é o fascismo. Né? E sem pensar que tá desrespeitando todas as pessoas que morreram nesses regimes totalitários, que é o que muita gente quer. É muito simples. Se você gosta, vamos fazer uma comparação esdrúxula aqui. Você gosta quando você é obrigado a fazer algo que você não quer fazer? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém... Não tem uma pessoa no mundo que goste de fazer algo que você não quer fazer. No marxismo, você é obrigado a fazer aquilo que determinam a você. E você não tem outra opção. Ou você faz aquilo, ou você faz aquilo, né? Outra coisa que é muito interessante, que Marx defendia, e que hoje os marxistas fazem o oposto, revolução. A revolução, porque a revolução, porque a revolução. Marx não defendia a violência para conseguir os objetivos dele. Marx era o cara que achava que a revolução ia acontecer paulatinamente, gradativamente, era o final da sociedade, né? Toda a sociedade ia convergir para o socialismo. O que a gente vê aí? Nossa, a revolução tem que quebrar tudo. Ele não defendia isso, gente. Ele não defendia isso. Ah, mas pode ser que depois ele defendeu. Não, gente, ele morreu antes de ficar famoso. Ele morreu antes de que algum babaca pegou o manifesto comunista dele e leu e falou, nossa, é interessante aqui, vamos pôr em prática. Ele morreu antes. Ele morreu antes disso. Então ele não mudou de ideia. Não mudou de ideia. Ele falava que a ideia era algo que não existia, que você nunca tinha ideia, entendeu? Que ele era a favor do sistema de castas, né? Então, assim, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se nasceu rico, você vai morrer rico. E não tem nada como que faça que você mude de uma casta para outra. Se o seu pai era operário, você vai ser operário. Você não poderia fazer outra coisa da sua vida. Porque se você nasceu daquele jeito, você tem que morrer daquele jeito. Ele era totalmente contra o desenvolvimento humano, totalmente contra a evolução humana. Ele achava que a gente era incapaz de pensar. Que pensar e ter ideias era para quem nasceu com esse dom. Ele achava que a educação não ia fazer com que as pessoas mudassem, que as pessoas tivessem ideias, que as pessoas conseguissem pensar por si próprias. Ele achava que isso era um dom de poucos,
né? Que o estudo e a educação não iria fazer com que você conseguisse entender algumas coisas, que seu cérebro não iria se desenvolver só por causa da educação. Tipo, é bizarro, gente. É bizarro num nível que dói. E o que mais me dói é ver gente defendendo isso sem ter estudado isso, né? Não sou contra nenhuma ideologia, você defende aquilo que você quer, você faz o que você quiser da sua vida, mas estude antes. É uma premissa básica. Não saia por aí defendendo alguma coisa sem você estudar. É basicamente ver homossexual defendendo Che Guevara, se vestindo como Che Guevara, tatuando Che Guevara, tendo quadros do Che Guevara, camisetas do Che Guevara, idolatrando Che Guevara por causa de uma imagem que um filme passou. Não, gente, ele não era aquele cara gente boa do Diário de Motocicleta. Ele não era. Ele era o cara que defendia fuzilamento de mulheres, crianças e homossexuais. Ele era o cara que foi na ONU e falou que eles metralhavam e eles iam continuar metralhando, porque essa era a única solução para a revolução. Era matar todo mundo que discorda deles, e a gente tá caminhando para isso. Ai, Thali, você tá sendo exagerada. Não tô, gente. A partir do momento em que me impedem de expressar o que eu penso, está errado. Independente do que eu penso. Ai, mas você não pode ofender ninguém. Tá bom, você se sentiu ofendido? Tome as medidas cabíveis. Deixe de seguir, bloqueie, faça qualquer coisa, mas não me impeça de falar aquilo que eu penso. Porque a gente vive numa democracia e eu quero morrer numa democracia. Eu não quero ver os meus direitos tolhidos por uma minoria barulhenta. Por uma minoria que não cala a boca. Por uma minoria que acha que só eles têm direito de pensar, só eles têm direito de se expressar e só eles estão certos. O mais bizarro é que eles defendem a individualidade, mas a individualidade do ser humano é ser diferente. Se eu fosse igual a todo mundo, não existiria individualidade. Isso o marxismo prega. Ele acha que todo mundo tem que ser igual. Mas se você defende a individualidade humana e o direito de ser quem você quiser, você não pode me proibir de querer ser quem eu quero ser. E defender as coisas que eu quero defender. Não faz sentido, vocês conseguem entender? Que não faz sentido? Não faz. É muito simples. É muito simples. Ai, você é mulher, você tem que ser feminista. Não, eu não defendo o feminismo. Eu acho o feminismo e o machismo duas coisas horríveis. Eu acho que todos os seres humanos são iguais. E que a gente tem o direito de viver como a gente quer. Ponto. Sim, eu sou contra o aborto. Não quer ter filho, não transa. Ai, mas estupro e qualquer outro problema que coloque em risco a vida da mulher ou do feto já tá previsto em lei. Ai, mas eu quero ser livre pra dar pra quem eu quiser. Se você tá transando, você sabe que isso pode gerar uma vida. E se você não tem responsabilidade pra lidar com isso, fecha as pernas. É muito simples. Porque ninguém tem que pagar pelo seu erro. Ai, mas os gays adotam os filhos que os héteros abandonaram. Graças a Deus, alguém vai cuidar dessas crianças. Não interessa quem. Se eles forem capacitados, psicologicamente capacitados, e foram aprovados para cuidar dessas crianças, graças a Deus. Que cuidem e que deem o amor. Todos nós somos filhos de héteros. Ponto. Tá? Tirando Tammy Gretchen, que agora a gente tem a tecnologia, a gente desenvolveu tudo para que possa gerar, né, um filho. Não sei, eu ainda não entendi muito bem como foi feito, mas eu acho que eles pegaram o código genético dos dois óvulos e fizeram a fecundação e tá tudo bem. Quer fazer isso? Mas você ainda precisa ser mulher, precisa ter útero, então só lésbicas por enquanto conseguem fazer isso. Os gays ainda não conseguem, mas quem sabe um dia, não tem problema, gente. Desde que essa criança seja amada, bem cuidada, tá tudo certo, não tem problema. É isso que as pessoas não conseguem entender. Você vive a sua vida do jeito que você quiser, desde que não seja legal, você faz o que você quiser da sua vida. Tá tudo certo. Mas não queira que todo mundo seja igual a você, porque aí perde a graça, né? Perde a graça. Perde a graça. São tantas discussões bizarras que a gente vê por aí, tantos cancelamentos idiotas, tanta coisa que não faz o menor sentido e que podam a liberdade de expressão e é censura.
vocês estão fazendo uma coisa que pode se voltar contra vocês no futuro. Estudem, por isso que é muito importante. Estudem os dois lados, vejam os dois lados, vejam o que está acontecendo no mundo, vejam onde deu certo, como deu certo. A gente precisa saber disso, a gente precisa estudar a história, e não a história que o seu professor da escola fala pra você. Você quer saber se o seu professor é imparcial ou ele defende uma ideologia, o que ele não deveria levar para a sala de aula, ele deveria levar só os fatos. Pergunte para ele a seguinte questão: quando o Muro de Berlim foi derrubado em 1989, foi o fim da União Soviética, em 1990, então assim, foi o caos. Para que lado os alemães correram? Pro lado que era de direita ou pro lado que era de esquerda? Para onde eles correram? E eu tô sinalizando errado, vocês perceberam, mas tudo bem. Pra onde eles correram? Pra onde eles foram? Né? Pra que as pessoas saem a nado de Cuba? Por que as pessoas saem fugidas da Venezuela pro Acre? Por quê? Se lá é tão bom, se tudo é tão maravilhoso, se tudo funciona. Pra onde? Por que essas pessoas colocam a vida delas em risco nesse nível? Por quê? Se é tudo tão perfeito, se é tudo tão maravilhoso, se é tudo... Meu Deus, todo mundo tem tudo. Por quê? Faça essas questões. Se permita pensar e questionar. Questione. É muito simples. Se você parar para fazer essas perguntas para você diariamente, você vai descobrir por que essas coisas estão acontecendo, por que essas pessoas fazem isso, por que elas se colocam em risco, gente. Risco de vida. Que na verdade é risco de morte, mas tudo bem. Colocam seus filhos em risco. Por quê? Se é tão maravilhoso. Tem um documentário no Netflix, que se eu conseguir eu ponho o link pra vocês aqui na descrição, que acompanha 40 anos um fotógrafo que foi de tempos em tempos pra Cuba, desde o momento da instauração da ditadura, né, com Fidel Castro até a morte de Fidel. Se eu não me engano, ele foi um dos poucos jornalistas americanos que conseguiu entrevistar Fidel. Ele era americano e ele conseguiu entrevistar Fidel várias vezes. E ele era um grande defensor do regime, até por isso eu acredito que ele conseguiu ter tanta intimidade com Fidel Castro. É um documentário muito interessante, e são 40 anos, e a gente vê a degradação do país, o empobrecimento das pessoas, a gente vê tudo que poderia ser muito bom cair por água abaixo a partir do momento que a União Soviética acabou e o dinheiro não ia mais. Ah, Itália, mas eles não tinham dinheiro, comida, porque o embargo americano. Não existe um embargo americano. É muito simples, tá? Os Estados Unidos é capitalista. Então, se eu quero comprar, ele vai me vender. Com uma condição. Eu tenho que pagar. Eu tenho que ser um bom pagador. Se eu não sou um bom pagador, ele não me vende mais. Só se for à vista. E é isso que os Estados Unidos faz com Cuba. Ele não deixa de fornecer o que Cuba precisa. Mas para isso o governo precisa pagar ele à vista. É basicamente quando você tá com o nome sujo no Serasa. Você não consegue financiar mais nada até você limpar seu nome. Isso é embargo? Não. Você é um mau pagador. E eu não posso correr o risco de que você não pague. Porque se você não me paga, eu preciso colocar o dinheiro que você me deve. E isso me gera um déficit. Eu vou ter um prejuízo. E eu não posso ter um prejuízo só porque você quer que eu tenha um prejuízo. Então, assim, Cuba não compra dos Estados Unidos porque não tem dinheiro pra pagar. Se eles tiverem dinheiro pra pagar, os Estados Unidos vai fornecer o que eles quiserem. Qualquer país vai fornecer o que eles quiserem se eles tiverem dinheiro pra pagar. É muito simples. Eu não sei por que criam tantas narrativas absurdas. É só pensar. Comecem se perguntando. Questionando. Tudo que parece meio bizarro, se questionem. Não deixem que as pessoas te controlem. Não deixem que controlem o seu pensamento. A gente não tem a polícia do pensamento ainda, que George Orwell preveu em 1984. A gente não tem. E vamos torcer para que a gente continue não tendo para sempre, certo? Então é isso, esse vídeo ficou enorme, vocês me desculpem, mas eu precisava falar a respeito. Ainda vou fazer resenha no Instagram, vai sair o post no blog, provavelmente aqui no mesmo dia. Acho que eu vou soltar tudo no mesmo dia. E é isso aí, gente. Até o próximo e tchau.